Bem-vindos a mais um Papo do Alto. Uma palavra vinda do trono de Deus para a edificação de nossas vidas. Nós temos o costume de pensar que para que Deus nos abençoe, Ele nos abençoará dizendo sim. Sim é o que a igreja busca da parte de Deus. Mas eu direi a você, e hoje o meu objetivo é falar a você sobre o não que nos abençoa. Não apenas o sim que nos abençoa, mas o não que nos abençoa. E para isto, tomarei 2 episódios na vida do profeta Elias. O profeta Elias, quando secado foi o ribeiro e sem água, pôs-se a caminhar e chegou àquela casa daquela viúva, aonde estaria por um tempo. Diz a palavra que ali chegando, disse ele à viúva: tenho sede, dá-me um pouco de água para beber. E a mulher imediatamente tomou água e deu ao profeta. Isso é um ato do mundo antigo e até hoje no mundo do Oriente Médio, que significa seja bem-vindo, em que toda a hospitalidade é aberta à pessoa para a qual nós damos água. Então, Elias sabia que ele era bem-vindo, que ele era bem recebido, com hospitalidade, por aquela mulher naquela casa. Acrescentou então o profeta: tenho fome, tem aí algo para que eu coma? E a mulher disse: ah, Senhor meu, nada restou senão um pouco de farinha e azeite. Farei um pão, comeremos eu e meu filho e morreremos, ou esperaremos a morte, digamos assim. Ao que o profeta Elias, com toda a autoridade profética vinda da parte de Deus, disse àquela mulher: não. Este é o típico não que abençoa. O que disse Elias naquele momento? O que significava aquele não? Era um não para o que ela falara antes. Não era o fato de fazer um pão com a farinha e com o azeite, mas ao que ela acrescentara dizendo: e então morreremos. E Elias agora diz: não, você não morrerá. Faça o que você iria fazer, mas não espere acontecer o que você estava esperando acontecer, porque uma palavra profética, vinda de um profeta de Deus, vinda então do próprio Deus, entrara na vida daquela mulher, através deste não. Um não para a morte, um não para a ausência de um futuro, um não para a ausência de esperança, um não para a ausência de fé. E o profeta lhe diz: faze esse pão e trazei, e comeremos. O que mal daria para ela e para o seu filho? Já afirma o profeta que dará tanto para ela quanto para o seu filho e para ele. E de modo que o profeta agora participa da escassez daquela família. E quando ele participa da escassez daquela família, a escassez daquela família se tornou em abundância. O profeta não disse: trazei e eu somente comerei. Não, disse: trazei
e comeremos. Comeremos. Eles então comeram. E a Bíblia diz que não faltou comida na panela da viúva, enquanto houve seca. Isso quer dizer que a seca, que só terminou lá no Monte Carmelo, quando o profeta, oferecendo aquele sacrifício ao Senhor, veio fogo dos céus e depois ele orou no cume do monte, onde foi vista aquela pequena nuvem e houve aquela grande chuva. Pequenas coisas podem produzir grandes efeitos. E então, o profeta teria saído daquela casa porque foi para o Monte Carmelo. Isso quer dizer que o profeta foi embora e o milagre continuou acontecendo. Porque quando você atende aos servos de Deus em suas necessidades, a bênção que o servo de Deus trouxe, o galardão dele, você participa desse galardão e a bênção permanece com você. De modo que aquele não do profeta Elias foi um não extremamente abençoador. Nós precisamos do não abençoador na nossa vida. Naquele dia foi um não para a morte. Disse: não, você não morrerá. Não, isso não será o fim. Isso não acabará. É Deus quem diz quando tudo termina. É Deus quem fala quando tudo acaba. Saiba de uma coisa, uma das coisas que me chama a atenção na obra da criação é que quando Deus completa a criação, diz que ele descansa da criação. Não se diz que ele terminou, mas sim que ele descansou da sua criação. Isso porque o Senhor Deus usaria a palavra terminei apenas na cruz do Calvário. Sim, na obra da cruz, ele disse telestai, está consumado. Em inglês, finish, finalizado, terminado. Tudo se encaminhou para aquele dia quando Deus terminou. Nem tudo acaba enquanto Deus não diz que terminou. Então, deixe o Senhor falar em sua vida. E ele diz falar não. O não para a morte, como disse para aquela mulher. E finalizou todo um caminho de morte e se perpetuou um caminho de vida e de manutenção de vida pelo milagre na panela da viúva. Mas houve outro momento em que Deus disse não, na vida do profeta Elias. Não pelos lábios de Elias, mas pelos próprios lábios de Deus. Quando Elias pede a Deus que Deus o mate. E a resposta de Deus a Elias foi não. Quando Elias disse, só eu sobrei, e Deus disse, não. Ainda há muitos outros que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Elias recebeu um não ao seu pedido de morte tão bem dado, um não tão completo, que nunca mais conseguiu morrer, que teve que ser arrebatado aos céus. Quando Deus te diz não, é não. E por ele dizer não, não quer dizer que esse não vá te abençoar. Nós temos que passar a crer tanto no não de Deus como no sim de Deus. E para finalizar essa palavra, eu
não falarei de Elias, mas citarei Maria, mãe do Senhor. Porque nos dias da boda de Caná da Galileia, Maria pede a Jesus algo. Diz ela ao seu filho: acabou o vinho. E Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Sabeis que não é chegada a minha hora. Este é um outro não. Muitas pessoas conseguem crer no sim. Se Jesus dissesse sim, eu resolverei isso, imediatamente cremos no milagre. Mas Jesus disse a Maria não. Interessante que Maria continua crendo, mas crendo no não. Porque quando Deus nos diz não, não é que Deus não fará alguma coisa, é que Ele não fará o que nós esperamos ou como nós esperamos que Ele venha a fazer. Mas que Ele fará alguma coisa e Ele fará o melhor, e o melhor dele virá à nossa vida, nós devemos continuar a crer. E Maria, que estava no caminho da petição, que é importante, que nós devemos pedir, porque pedir dá-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. Mas, tendo ouvido um não, Maria foi por um outro caminho. Ela disse aos servos que lá estavam: tudo o que ele vos disser para fazer, fazei. Essa é uma fé extraordinária, é o que eu chamo a fé no não. Se Deus me diz não, se o caminho da petição não alcança, o caminho da obediência sempre alcança. E Maria sabia que na obediência sempre há bênção. E lá estava Jesus, agora diante da obediência. E não teve outra escolha, senão abençoar. Creia não apenas no sim de Deus, creia também no não de Deus. Ministremos o não à morte. Ouçamos de Deus o não à morte, porque o não à morte é o sim à vida. Que Deus te abençoe. Aqui é a pastora Luísio, e esperando nos encontrar numa próxima oportunidade em mais um Papo do Alto.